rinoplastia, ou plástica no nariz, como é conhecido. Tudo bem, doutor? Tudo bem, como vai você? Muito bem, obrigada. Doutor Gerson, plástica no nariz ainda é uma febre entre as pessoas? É uma febre. Uma febre que começa praticamente desde a adolescência e que corre, na verdade, ao longo de todos os anos. E por que isso? Porque, na verdade, no começo, na adolescência, você tem um crescimento facial que às vezes não é proporcional. Então, às vezes, o nariz cresce antes do que as outras estruturas faciais e, com isso, acaba incomodando muitos pacientes. Por outro lado, o nariz ele cresce a vida inteira. Então, quando você pega pessoas já de uma certa idade, né, na senilidade, o que acontece? O nariz ele cai. Então, é muito comum a procura para você diminuir o nariz no sentido até de rejuvenescer o rosto. Isso quer dizer que se eu fizer uma cirurgia plástica agora, meu nariz não vai aumentar conforme eu for envelhecendo? Normalmente não. Quando você faz uma plástica de nariz, você interrompe o processo de crescimento nasal, que é um processo dinâmico, né? E ele ocorre porque nós temos na ponta do nosso nariz um ligamento. O ligamento é como se fosse um fio que liga a ponta aos lábios, a musculatura labial. E com isso, ao falarmos, ao sorrirmos, o nariz acaba caindo. Isso estimula o crescimento. Doutor, existem várias formas de fazer uma cirurgia no nariz. Quebrar o osso, mexer só na cartilagem. Isso daí varia de acordo com a idade, varia de acordo com o gosto da pessoa. Como é? Eu acho assim, na verdade, assim, nós temos várias opções técnicas, né, que podem ser utilizadas e vai depender muito do problema, né, do que incomoda o paciente. Você vai ter pacientes que incomodam a ponta, né, tem pacientes que se incomodam com o dorso, que é essa parte mais alta aqui do nariz. Então, e às vezes é o conjunto que você tem que mexer. Então, dependendo do problema, você vai ter uma técnica específica. Então, assim, é muito comum as pessoas acreditarem que vai quebrar o nariz é um procedimento pior, é um procedimento que vai ter um desconforto maior, o que vai inchar mais, o que vai sangrar mais. Não necessariamente, né? Porque são fraturas cirúrgicas, são fraturas feitas de uma forma extremamente delicadas, né? Então não é uma coisa grosseira, não é um ato grosseiro. Fica todo roxo, porque quando a pessoa precisa quebrar esse osso, vocês usam tipo um martelinho, isso deve causar um terror na cabeça do paciente. Não. O fato de você fazer fratura não necessariamente deixa os pacientes mais inchados ou com mais hematomas. Na verdade, é muito comum hoje, quando você faz uma plástica de nariz, com uma semana as pessoas nem terem mais hematoma. Então, o controle cirúrgico, né, o controle intraoperatório é muito mais eficaz hoje em dia. Então, você tem um controle muito maior, né, do sangramento. Doutor, quais as principais queixas das pessoas com relação ao nariz? É tamanho, é formato? As duas coisas. É muito comum o formato, né? O formato, aquele formato que é muito alto, e que é muito baixo, né? É o nariz que a gente chama de tucano, isso incomoda muito as pessoas. Então hoje ainda é a forma mais comum que se incomoda e que acaba sendo operado. Mas é muito comum, dependendo da etnia da pessoa, você ter um nariz específico. Então assim, orientais e os negroides, eles acabam tendo um nariz mais baixo, mais largo, né? Os árabes têm um nariz mais alto. Então dependendo da etnia da pessoa, você vai ter um tipo de nariz característico. E aí vai necessitar uma intervenção específica para cada caso. E o que deve ser levado em consideração ao fazer uma cirurgia no nariz? Proporções, idade? Eu acho assim, hoje não é mais concebível, quando você pensa em fazer uma plástica de nariz, você fazer um nariz extremamente artificial. Eu acho que o bacana é você combinar com o conjunto. Então, um nariz bem operado é um nariz que quem olha não fala que é operado. É um nariz que tem equilíbrio, que tem harmonia com o rosto. Então, e como a gente lida com a singularidade das pessoas? Quer dizer, você imaginar que nós temos milhões, bilhões de pessoas e não são todas iguais. Então, o que é importante é você identificar quais são os elementos que você deve realçar naquele rosto para que você consiga um resultado mais harmônico, mais bonito. O nariz ele tem que resultar num rosto mais belo, mais sofisticado e mais suave. Porque algumas pessoas devem chegar com um tipo de nariz que acha que é ideal para ela. E você consegue contestar uma paciente desse tipo? É muito comum, porque nós lidamos com algo abstrato, né, que é o imaginário. Quer dizer, eu imagino que o meu nariz deveria ser de tal forma. E é muito comum você ter uma referência, às vezes fotográfica, um artista normalmente. Então, não é raro as pessoas virem com fotos para você ter até a noção do que ela acha bonito. Porque ela tem um sonho, você lida com esse sonho.
Então, a partir do momento em que você consegue trazer a realidade, você mostrando, olha, esse nariz combina com esse rosto, talvez para o seu rosto esse outro tipo de nariz seria mais adequado, né? Eu acho que você tem que entender que nós temos uma estrutura que é extremamente viva, que, né, nós mexemos com algo vivo e que a resposta biológica a um processo de cicatrização é diferente de quando você vai fazer uma escultura numa pedra, né, num mármore, que o que você fizer fica. E o que é interessante, nós temos limites, né? Quer dizer, a cirurgia plástica, nós temos uma estrutura que é viva e tem um limite que você pode chegar. Então, quando você conversa com o paciente, você explica todas essas limitações e você mostra que às vezes aquele nariz não seria o mais adequado àquele tipo de rosto, eu acho que fica muito mais interessante. E as pessoas acabam aceitando. Doutor, existe a possibilidade da pessoa perder o olfato ou começar a falar anasalado depois de fazer uma cirurgia como a rinoplastia? Normalmente não. O olfato é uma estrutura totalmente diferente, né? A terminação, né, nervosa que dá olfato, ela é feita pelo teto do nariz, né, as terminações que dão olfato, e não é mexido nessa região. E o olfato, hoje, existe uma preocupação muito importante quando você vai fazer uma plástica de nariz, é você manter a funcionalidade do nariz. É o mais importante. É o mais importante. Não adianta você ter um nariz maravilhoso e não respirar. Então é importante você equilibrar a parte funcional com a parte estética. É claro que se o paciente tiver algum problema prévio, seja um desvio importante de septo com prejuízo funcional, seja uma hipertrofia de cornetos, né, que são patologias específicas, né, de obstrução nasal. E se a pessoa for fazer um nariz e não corrigir esses problemas, aí sim você pode ter um problema, uma dificuldade maior para respirar. E aí falar um pouco mais anasalado. Mas normalmente, quando você faz uma plástica em que você preserva a capacidade funcional do nariz, você pode falar normalmente sem nenhum problema. E a anestesia, doutor, é local, geral, depende do paciente? Depende do paciente, depende do cirurgião, né? Eu acho assim, existem cirurgiões que são extremamente tranquilos e que estão acostumados a operar com anestesia local. Outros preferem anestesia geral. Eu acho que é importante você ter que você se sente melhor, que o cirurgião se sente melhor em contato com o paciente, porque existem pacientes que se sentem extremamente à vontade em fazer uma cirurgia com anestesia local. Mas local eu acho que teria que agregar com uma sedação, com porque certeza, deve ser incômodo você ouvir o certeza. que os médicos estão falando. Mas existem pacientes que gostam dessa participação, isso que é interessante. Meu Deus! Exato. Então, assim, o que é importante? Eu acho que o paciente se sentir à vontade e o cirurgião também. Então, é óbvio que se o paciente está dormindo, uma sedação, a cirurgia vai até mais tranquilo, mas tem pacientes que gostam de participar. E como é que é o pós-operatório? A pessoa acorda com gesso no nariz, tem que ficar um tempo de repouso sem praticar atividade física? Normalmente, o pós-operatório é extremamente tranquilo, é indolor, né? Não dói praticamente nada. Hoje nós não utilizamos mais gesso, existem materiais que são plásticos expandidos, né? Que é um material muito mais higiênico e que te proporciona um pós-operatório muito mais tranquilo, muito mais bonito também, porque o gesso chamava muito a atenção. Esse material ele é extremamente delicado e proporciona um pós-operatório extremamente tranquilo.